Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e no episódio de hoje vamos falar sobre a humanização das marcas nas redes sociais, da era dos memes até os CEOs que viraram influencers. Vamos entender como é que o Founder Branding viralizou e se tornou uma tendência. Vem comigo porque hoje o episódio tá uma verdadeira aula de marketing. Vamos nessa? Luiza Trajano transformou a história da Magazine Luiza quando decidiu colocar sua imagem e sua voz no centro da estratégia da marca. João Adib deu a CIMED uma identidade ao trazer a sua rotina como CEO para os vídeos nas redes sociais. Elon Musk se tornou sinônimo da própria Tesla muito antes dos seus carros se tornarem populares. Esses líderes não apenas gerenciam empresas, eles também são a própria marca. E isso aqui não é só um detalhe, é uma virada estratégica. Durante muito tempo, humanizar a marca era sinônimo de escrever com um tom simpático, parecer mais próximo, usar memes, trocar aquele prezado cliente por um "Oi, tudo bem?". Mas o que começou como uma linguagem muito empática se tornou hoje um grande diferencial estratégico. E no centro desse novo formato está um movimento crescente que já ganhou até nome, Founder Branding. Mas afinal, o que isso significa e como é que a gente chegou até esse ponto de virada estratégica para as marcas nas mídias sociais? Bora comigo fazer um passeio nessa evolução da humanização das marcas nas redes sociais? Antes da gente seguir com essa análise, eu preciso trazer um ponto muito importante. Os períodos que eu vou apresentar aqui, eles são recortes muito analíticos, baseados nas minhas percepções práticas e também algumas observações de mercado que foram feitas ao longo desses anos. Não necessariamente essas fases que eu vou trazer na análise acontecem de forma linear, uma termina e a outra começa. Muitas vezes elas coexistem, dependendo também da maturidade de cada empresa, de cada negócio e da cultura estratégica das empresas. Então vamos lá, recado dado. Vamos começar com a primeira era de humanização das marcas, o que eu estou chamando de era do institucional, ali entre 2008 e 2012. Aqui nesse período, as marcas entravam nas redes sociais com um objetivo muito claro, marcar território. Destacava-se ali no período o Facebook, o Twitter, que eram quase canais de extensão do SAC, o Sistema de Atendimento ao Consumidor. A comunicação era super institucional, tinha um tom impessoal, as imagens eram frias, e até então tudo certo, porque o público também recém-chegado dessas plataformas aceitavam essa distância, mas bastou o digital amadurecer para a exigência de empatia também começar a crescer. E aí surge a era dos memes e das brand personas, ali por volta de 2013, 2016. Foi nesse período que as marcas começaram a perceber o potencial das redes sociais, não só como canais de atendimento ou divulgação, mas como plataforma de construção de comunidades, usando linguagem do entretenimento como principal ativo de conexão. E é aqui que vai se consolidar o conceito que a gente conhece no marketing como branding persona, que é essa estratégia de dar à marca um tom de voz, alguns comportamentos consistente nas redes sociais, como se ela fosse uma pessoa real, com um traço de personalidade muito bem definido. E algumas contas ousaram romper de vez com a comunicação mais fria, padronizada, adotando uma postura mais conversacional, mais bem-humorada e mais próxima do público, muitas vezes personificando suas marcas em personagens digitais com opinião e personalidade própria. Que é um exemplo muito claro, muito fortemente a partir de 2013, o Ponto Frio transformou seu mascote, o Pinguim, em um influenciador digital com perfil próprio no Twitter. Mais do que fazer um saque, o Ponto Frio comentava reality show, respondia internautas com ironia e entrava em trending topics com um timing muito certeiro. O personagem tinha voz própria e com isso acabou fazendo história no mercado digital brasileiro. Mas nem sempre essa branding persona precisa ser o mascote, como no caso da Ponto Frio. A Netflix Brasil, por exemplo, conseguiu incorporar isso, posicionando a sua própria marca como fã dos próprios conteúdos. Ela incorporou uma personalidade com linguagem dos usuários em memes, piadas internas e um tom de voz muito ousado e bastante debochado que acabou conquistando a audiência com o passar dos anos. Mas talvez os exemplos mais disruptivos nesse período tenham vindo de lugares que a gente menos esperava. O setor público. Foi nessa mesma fase que as prefeituras, como a de Curitiba e a de Salvador, surpreenderam quando começaram a adotar alguns perfis mais ousados e bem-humorados nas redes sociais. A prefeitura de Curitiba, por exemplo, viralizou justamente com essa simpatia e a ousadia dos posts, com uma linguagem que acabava subvertendo aquela expectativa de uma formalidade, usando inclusive a capivara, que é símbolo da cidade, como uma espécie de mascote na comunicação.
Já a Prefeitura de Salvador passou a misturar o orgulho da cultura baiana com humor, linguagem e expressões locais, e isso acabou reforçando muito fortemente a identidade e a simpatia junto à população. Bora para a terceira fase, o despertar do posicionamento. Foi mais ou menos ali no período de 2017 a 2019. Se a fase anterior foi marcada por um esforço das marcas em parecer próximas, o próximo passo da humanização foi mais profundo, sensível e ao mesmo tempo arriscado. Entrar no campo das causas. A partir de 2017, com o crescimento dos debates públicos sobre temas como racismo estrutural, diversidade de gênero, representatividade LGBTQIA+, sustentabilidade e equidade social, o marketing deixa de poder ser neutro. A cultura da marca passa a importar tanto quanto seu produto. O silêncio passa a ser lido como uma escolha e o público começa a exigir posicionamento. Mas se posicionar não é apenas aderir a uma causa, é acima de tudo assumir um ponto de vista e se comprometer com ele. Um dos cases mais emblemáticos nessa fase é o da Natura, que já vinha construindo um histórico de responsabilidade socioambiental, mas que a partir de 2018 fortaleceu sua identidade como marca ativista e progressista, com campanhas que abordavam diretamente a pluralidade de corpos, gêneros, histórias e origens. Já a Skol, que nos anos 2000 se apoiava fortemente nas campanhas hipersexualizadas com mulheres objetificadas, a virada cultural da marca não só mudou o discurso, mas reconheceu publicamente seus erros, retirando peças antigas do ar e propondo um novo olhar com campanhas como Reposter Skol e a série Redondo é Sair do Seu Passado. É justamente aí que reside o ponto central dessa fase. Humanizar agora não é mais sobre entreter, é sobre assumir valores, e isso sempre implica riscos. A quarta fase é a persona consolidada, o que a gente chama de personality branding. Rolou ali muito fortemente entre os anos 2020 e 2022. Aqui a gente está falando das marcas que deixaram de parecer instituições para assumir traços humanos completos, com humor, emoções, rotina, contradições e pontos de vista próprios. Elas não apenas se comunicam como uma voz única, mas se comportam de forma consistente, como se fossem personagens com vida própria no ambiente digital. E muitas vezes também numa estratégia omnichannel, um aprofundamento do que a gente já tinha visto desde os tempos do Pinguim da Ponto Frio, mas agora com mais sofisticação, estratégia e um protagonismo dentro do plano de marketing. O exemplo mais clássico dessa estratégia é a Lu da Magalu e talvez o mais emblemático dessa fase. Criada originalmente como uma assistente virtual de vendas lá em 2003, ela foi ganhando autonomia, presença em campanhas publicitárias, redes sociais próprias e, por fim, se tornou uma influenciadora digital real, com fãs, haters, posicionamento, collabs com artistas, marcas e até outros criadores humanos. Ela protagoniza campanhas, testa produto, interage com o público. A humanização aqui é estética, narrativa e emocional. Em 2020, outro exemplo foi a Casas Bahia, que lançou o CB, uma persona digital com rosto animado, tom popular e linguagem conectada ao público das redes sociais. Uma evolução do tradicional mascote da Casas Bahia, o Baianinho. Ele virou um porta-voz da marca, assumindo perfil no Twitter, participando de trends, gerando memes e até entrando em relacionamento com outros perfis. O CB foi mais do que um avatar, ele passou a agir como um community manager. Mas logo o público começou a perceber que os personagens das marcas, por mais bem construídos que fossem, ainda eram uma camada de performance. Faltava algo mais natural, mais honesto, mais humano. Gente de verdade, com erros e rotina. E aqui a gente cai na quinta fase, da vulnerabilidade à humanização distribuída. Rolou muito fortemente aqui no período de 2023 e 2024. Até aqui, a humanização foi construída como narrativa, tom de voz, memes, causas, personagens. Mas a partir de 2023, essa construção começa a dar lugar a algo mais concreto. O público começa a exigir uma presença real. Quer ver quem cria, quem vende, quem atende, quer rosto, quer bastidor, quer vida. E esse momento marca a entrada da fase da humanização distribuída, onde múltiplos rostos passam a representar a marca com legitimidade e recorrência. As empresas passaram a dar um passo além, colocar pessoas reais no centro da criação de conteúdo. Mas aqui a gente não está só falando de influenciadores, contratados ou celebridades. Estamos falando de gente da casa, colaboradores que já vivem a cultura da marca, que entendem o seu ritmo e conhecem a sua operação.
Agora essas pessoas passam a ser a própria voz pública da empresa nas redes sociais. São rostos autorizados, ou como alguns chamam no mercado, os Community Managers proprietários, ou CMs proprietários. A câmera vira para dentro, erro de gravação, bastidores reais, tentativas, refações, tudo é compartilhado com o público como forma de gerar empatia e verdade. A estética do improviso substitui o glamour da publicidade nas mídias sociais, e o que antes era fraqueza, vira um diferencial competitivo. A Avan adotou essa estratégia transformando parte da sua equipe em criadores oficiais de conteúdo, com a presença recorrente de CMs proprietários no canal da marca. Jovens colaboradores das lojas aparecem em vídeos curtos, memes, trend, nos bastidores e até nas campanhas promocionais com muita naturalidade, humor e sotaque real. Outro exemplo é Americanas. Mesmo em meio aos desafios reputacionais dos últimos anos, a empresa apostou em reaproximar a marca das pessoas por meio de pessoas. Nesse caso, o escolhido foi Davi Lopes, que se tornou o CM proprietário da Americanas. Basta olhar o Instagram da marca que ele vai dar a cara em praticamente todos os conteúdos. O Davi acaba mostrando que Americanas, nesse momento, é muito mais do que manchetes ou um próprio CNPJ. Ela é feita de gente que trabalha, entrega, erra e acerta. Já a Casas Bahia aprofundou ainda mais a sua estratégia, transformando vendedores reais de loja em porta-vozes de campanhas promocionais. São eles que aparecem nos Reels explicando como aplicar um cupom, destacando ofertas, brincando com memes e fazendo parte da rotina editorial da marca. Esse movimento carrega um valor muito simbólico e potente. Quem vende passa a comunicar. Esse modelo de humanização distribuída cria uma marca que não é mais só uma voz oficial, há várias vozes legítimas. Cada colaborador criador se torna um canal de conexão com públicos distintos, regiões diferentes e sensibilidades únicas. E é aí que a gente chega na última fase, o CEO que virou marca. É aqui a ascensão do Founder Branding. Isso rolou muito fortemente desde o ano passado, 2024, e se estruturando cada vez mais agora em 2025. O público ainda sentia falta de algo, a voz de quem decide. É nesse contexto que explode o movimento do Founder Branding. Em vez de esperar que as marcas ganhem um tom humano, é o humano que encarna a marca. O CEO, a fundadora, o criador do negócio, essas figuras passam a não ser apenas gestoras, mas símbolos nativos da empresa. Mas espera aí, Neto, os fundadores já não davam a cara pela marca? Sim, desde os tempos do Steve Jobs, por exemplo, até a própria Luiza Trajano aqui no Brasil, os fundadores visionários já apareciam publicamente como grandes embaixadores das suas empresas. Mas o que a gente vive hoje dentro desse conceito do Founder Branding é diferente e mais profundo. Os fundadores deixaram de ser apenas porta-vozes ocasionais e se tornaram de fato os influenciadores da própria marca. Eles não apenas aparecem em grandes lançamentos ou entrevistas pontuais, eles encabeçam campanhas, produzem conteúdo recorrente para as redes sociais, fazem stories, reels, vídeos e até participam de trends. João Adib, por exemplo, se transformou na figura pública em canais oficiais da marca CIMED. Ele fala de logística, produção, liderança, valores pessoais e crescimento da empresa com a linguagem de um creator, não necessariamente de um executivo. Ele participa de campanhas da TV, novela e redes sociais. Sua presença constante nas redes sociais impulsionaram a reputação da CIMED e, segundo a empresa, gerou mais de 100 milhões de reais em valor de marca. Outro exemplo é o Luciano Heng, que mostra como o fundador pode se transformar em influenciador central da marca. Conhecido como o velho da Avan, junto com seus CMs proprietários, ele é presença recorrente nos canais da empresa. Participa de trends, grava vídeos curtos com muito humor, aparece dançando, fantasiado, encabeça as campanhas e comenta os bastidores. Inclusive, como resultado, a Avan foi destaque por ser a marca mais engajada nas redes sociais durante a Black Friday de 2024. Alexandre Costa, fundador e CEO da Cacau Show, é outro exemplo marcante. O Ale da Cacau Show é presença constante nas redes sociais da marca e também nas mídias tradicionais, reforçando a conexão emocional com os consumidores. O Ale é quase o Willy Wonka brasileiro da fantástica fábrica de chocolate. Renato Franklin, CEO do Grupo Casas Bahia, também tem se destacado por sua atuação ativa nas redes sociais e campanhas da marca.
Ele compartilha conteúdos que vão desde visitas à loja em diferentes estados até participação em campanhas promocionais, como o Dedica Day, onde estreou o filme publicitário da campanha, além de ser apresentador de lives da marca. O CEO encabeça a grande estratégia de retomada financeira da Casas Bahia e a sua presença em múltiplos canais ajuda a fortalecer a confiança da marca e cria uma conexão mais genuína com o público. Mas nem tudo são flores e a estratégia tem riscos. O caso do Elon Musk, por exemplo, é muito emblemático dos riscos associados ao founder branding. Sua associação com o governo Donald Trump e a sua atuação política polarizada tiveram impactos negativos muito significativos na percepção da marca Tesla e no desempenho das suas ações. Essa atuação política do Musk gerou críticas e protestos, como o movimento Tesla Takedown, que incentivou boicotes à marca. Consequentemente, as ações da Tesla sofreram quedas significativas e as vendas diminuíram em mercados-chave como a Europa e a China. Esse cenário destaca como o comportamento e as decisões do fundador podem afetar diretamente a imagem e o desempenho da empresa, especialmente quando ele é a cara pública da marca. No final das contas, colocar a cara no conteúdo é um ato de coragem, mas também de responsabilidade. Mas será que essa estratégia é boa mesmo? O que os dados nos mostram? Os números confirmam que a presença dos fundadores nas redes sociais não é apenas uma escolha estética, é uma vantagem competitiva real. Segundo uma pesquisa da Edelman Trust, 63% dos consumidores globais afirmaram confiar mais nas empresas cujos líderes são ativos nas redes sociais. E não é só sobre percepção. Quando a marca ganha rosto, os resultados acompanham. Outro estudo da Nielsen, em parceria com a HubSpot, revelou que os pequenos negócios que adotam a estratégia de Founder Face registraram 28% mais lembrança de marca, 33% mais conversão em vendas e 19% mais tempo médio de permanência nas redes sociais. Isso não é coincidência, é estratégia. E você, acredita que o futuro das marcas passa mesmo pela figura do CEO ou influenciador? Ou esse caminho pode ser perigoso demais quando o fundador vira a marca? Me conta nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até o próximo episódio.